Boa noite, irmãos. A gente vai ler então aqui o livro de Apocalipse, capítulo 2, do 24 ao 29. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regirá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigado, irmão. Só aproveitar antes de começar. Foi você, né, irmão, que entrou em contato comigo para pegar para endereçar o irmão Claudiomar, né? Isso? Foi isso mesmo, Lemão. Boa noite. Sim. No fim deu tudo certo, né? Graças ao Senhor foi tudo bem, né? Foi ótimo. Ele mandou até um álbum de fotos. Pois é. Então, Ele fez lá. como eu te disse, eu não estava em Limeira, né? Então eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Mas que bom, fiquei Ele tá aqui, feliz. irmão. Inclusive, Claudio Mar tá aí ouvindo. Claudio Mar Ah, ele Santos. tá. Ah, que bom. Que bom. Positivo, meu irmão. Graça e paz aí pro senhor. Boa Ô, noite. Boa noite a irmão, todos. que bom que você esteve aqui, irmão. Que muito joia, né? Graças ao Sim, Senhor. sim, conheci os irmãos. Muito maravilhoso. Domingo muito bom. Deus me proporcionou um domingo muito maravilhoso. Amém, que bom. Pena que o Eu senhor não tava, né? Você não tava, não. Eu perguntei por você. O irmão falou que você tava em viagem. estava viajando, exatamente. Mas amém. O Senhor proporcionar uma outra oportunidade, a gente se vê. Verdade, maravilhoso. O irmão muito, muito simples. As coisas do Senhor Jesus é muito simples. É tão fácil seguir o Senhor, né? Amém. E o povo bota muitas coisas, muito empecilho hoje em dia para seguir o Senhor. E isso aí eu vi que é tão simples, só adorar, só crer Ele. Muito bom, viu? É verdade. Bom, então vamos lá. O versículo 24 aí que nós lemos, né? Talvez nós falamos já um pouco dele. E os restantes aí, ou o restante, nós já falamos que foi aqueles que não se contaminaram, né? Eles se afastaram das corrupções que havia ali na época de Jezabel. E é uma figura para nós, os irmãos que estavam dentro do catolicismo, mas eles não se envolveram com as más doutrinas do catolicismo, né? Coisas pesadas. E eles não se envolveram. Ele cita aí, né, esse tempo fazendo uma alegoria, né? Nós vemos que João tá escrevendo o tempo de Jezabel, né? Então nós vemos que lá no tempo de Jezabel o Senhor conservou um remanescente de 7.000, além de Elias, que não dobraram seus joelhos. Então esses aí têm esse caráter, né? Que eles não se dobraram às más doutrinas que eram pregadas. Embora eles não tinham para onde ir, mas eles não se estando junto, né, não se contaminaram. Então eles se preservaram. E isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa pode, mas como que pode dentro do catolicismo se preservar, né? Mas é um fato que aconteceu e que existe até hoje alguns, não sei quantos são, né, que são salvos. Só que eles não têm entendimento, né? Eles não têm como, no entendimento deles, eles não têm para onde ir. Então eles ficam lá, mas são pessoas sinceras, né? Dentro do catolicismo. Graças a Deus, a fidelidade do Senhor, ele está preservando o. Como é que chama, irmão? Acho que onde é que eu li isso aqui? Deixa eu lembrar aqui na minha Valendo cabeça. R$ 1 milhão, irmão Lemão. É o Michel, Bruce. sou É o eu? Bruce.
entender. Ô, irmão, eu não sei se o irmão queria me chamar. Não, não, estava querendo lembrar o irmão que fala uma palavra. Ah, Eu tá, lembrei que é, desculpa. É o Bruce que fala no livro dele, ele chama o catolicismo uma igreja pagã. Ele coloca. Eu lembro que eu dei uma olhada no livro dele numa ocasião. Ele chama a Tiatira a igreja pagã, né? Fica até meio antagônico, né? Mas realmente Tiatira foi uma época de muitas trevas, né? Muita idolatria. O mundo entrou para dentro e no fim estavam até regendo o mundo, né? A igreja começou a reger o mundo. Então realmente estava um caos. Mas mesmo assim o Senhor preservou. Então nós devemos ter o pensamento do Senhor, que eu estava lembrando, irmãos, lá em um versículo, um versículo lá em Romanos, Romanos capítulo 11, minutinho. Romanos capítulo 11, quando Paulo está mostrando acerca do tempo de Elias, ele fala isso, quer ver? Versículo 2, ele fala assim, Deus, Romanos 11, versículo 2, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só fiquei, e procuram tirar minha vida. Esse é o pensamento humano nas coisas de Deus. Esse é o pensamento humano, porque ele está vendo ele. Ele está se colocando dentro de uma situação e ele estava assistindo tudo aquilo lá. Então, o parecer dele foi esse aí, ó, acabou tudo, acabou, só eu que fiquei. Só que nós vemos o versículo 4 que diz assim, ó, que lhe disse, porém, a resposta divina. Então, a argumentação dele é o pensamento humano. E a resposta divina foi essa. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos, ou melhor, não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, estava pensando que é bom a gente ter esse pensamento, né, diante de nós, porque nós estamos justamente lá na nossa carta de Tiatira, que é um dos sistemas cristão que vai até a vinda do Senhor, que é o catolicismo, né? Usando a palavra correta, é o catolicismo. E nós devemos ter um pensamento divino quando nós pensarmos nas coisas que a gente vê, tomar cuidado não virar um Elias na vida, né? Ah, tá vendo? Lá não tá, lá é tudo. Eu estou dizendo isso porque nós vamos chegar em Sardo, né, que é a próxima à igreja, nós vamos ver que na reforma, quando aconteceu tudo aquilo lá, o protestantismo, eles chegaram a ponto tal de dizer que o catolicismo era paganismo. E aquilo não tinha nada a ver com o cristianismo. Olha que erro tremendo. Isso é o pensamento humano. Esse é o pensamento humano, porque é o mesmo que Elias estava falando. O Elias falou justamente isso. Ele olhou para Acabe, Jezabel e tudo que estava acontecendo, os profetas sendo mortos, derrubando os altares. Só eu fiquei. Então, 7.000. Né? 7.000. Então, isso é muito confortante para nós, que o Senhor conhece que são seus. O Senhor
o Senhor é poderoso, né, para guardar os que são seus, não importa onde estejam, né? Esse não importa, o que eu quero dizer, não é de forma indiferente. É na ignorância, né, que existe, infelizmente, no meio do sistema, eles estão lá, não sabem para onde ir, né, ficam acomodados, né, vamos chamar assim, dentro dos sistemas, e só o Senhor. Não, muitos irmãos, nós sabemos isso, né, e muitos irmãos aí que estão ouvindo sabem isso, que para sair do sistema tem que ter luz do Senhor, senão não tem jeito, né? A pessoa até capaz até de morrer pelo sistema, né? E são irmãos, entendeu? São irmãos, não estou dizendo que não são irmãos, são irmãos. Só que não conhece, né? Não conhece as bem-aventuranças do Evangelho, né? A parte da igreja, né? Aquilo que realmente é a igreja, corpo de Cristo. Infelizmente, isso tá fechado os olhos para isso. E o senhor sabe o motivo e nós não vamos questionar sobre isso. Apenas ter o pensamento dessa resposta divina. Ele diz, ele guardou os 7.000. E, então, estava vendo que nós já falamos isso, só estou lembrando que estes que são ao restante, que ele chama de restante, e aos que ficaram, né, os guardados ali. Isso é muito bom. Mais um versículo agora, vamos passar ao versículo 25, nós já falamos, acho que dele também. Então, somente conservai o que tendes, até que eu venha. O conservar o que tem, ou seja, é lá dentro, tá? É segundo a luz que Deus tinha dado na época. E sempre foi assim também, né? Até hoje é assim. O Senhor, ele nunca vai cobrar algo que ele não deu. Né? Isso é muito bom para nós, que é um consolo, né? Que o Senhor nunca vai cobrar de ninguém, nem de mim, nem de ninguém, nem pode ser, né, de qualquer irmão ou irmã. Ele não vai cobrar nada além daquilo que ele deu. Ele não cobra nada. Se ele não deu, ele não vai cobrar. O Senhor não é injusto, né? E esse versículo mostra essa palavra que nós já falamos, até que eu venha. Então, esse sistema que é a primeira das 4 últimas igrejas. E essas 4 últimas igrejas, da qual essa é a primeira, das 4 últimas, vem a palavra da vinda do Senhor. Porque isso vai ficar até o final. E nós vemos que realmente está aí até hoje e vai ficar até a vinda do Senhor, esse sistema aí de Tiatira. Por isso que ele diz, esse versículo 5, até que eu venha. E tem mais uma coisa aqui que ele vai, nas promessas. Versículo 26. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. É interessante, né, que o catolicismo, ele foi, como é que eu posso dizer, ele foi fortemente doutrinado acerca de obras. E se espalhou para depois, né, depois conforme veio Sardo e etc e tal, foi espalhando essa ideia de obras ainda, né? Mas iniciou muito forte isso no catolicismo, as obras, as obras, as obras. E você vê que o Senhor não é contra a obra, né? Ele não é contra obras, mas ele está falando as obras dele. Né? Ele fala justamente isso aí, ó, ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras. Ele não está recriminando ou proibindo obras, mas são as obras dele. Não a obra religiosa, né? Aquela obra que promove
A obra que promove salvação, a obra que promove perdão, a obra que promove, sei lá o que, essas coisas, essa obra não adianta nada, isso aí não tem valor nenhum. Aqui que o senhor está falando são as obras que realmente ele tem, são as obras cristãs, as obras que Deus preparou de antemão, isso é Efésios capítulo 2, né? As obras que ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Que são o quê? As obras, são obras de Deus. Só que é obra de Deus. Então, uma coisa é fazer a obra para Deus e outra coisa é fazer a obra de Deus. Porque nós podemos fazer, né? O ser humano, ele faz as obras para Deus, não faz? Faz. Mas isso não quer dizer que Deus é obrigado a aceitar isso aí. Ainda que esteja fazendo para Deus. Então, não confunda fazer as obras para Deus e fazer as obras de Deus, as quais Deus dá para a gente fazer. E isso é muito, muito importante para que a pessoa não se sinta em vantagens, né? Porque as obras, estou falando, a obra no sentido humano, eu digo de forma religiosa, né? A obra humana, pensamento humano acerca das obras, melhor dizendo isso. Como nós estamos falando do pensamento humano de Elias, aqui também nós vemos o pensamento humano com respeito às obras de Deus. Então, o pensamento humano, ele acha que ele vai fazer a obra de Deus, então ele vai conseguir alguma coisa com Deus. Mas ele não está falando isso. Esse é o pensamento, esse é o pensamento humano de fazer a obra para Deus e ter alguma vantagem em cima de tudo isso aí. Esse é o jeito que o homem pensa. Deus não está pensando nisso. Deus está mostrando que existem as obras, com certeza, as obras existem. Nós vemos que lembra lá Cornélio, no capítulo 10 de Atos? Ele era um homem temente a Deus, e o anjo, quando apareceu para ele, falou para ele que as orações e as esmolas dele tinham chegado até Deus. Ele não estava comprando, Deus não estava sensibilizado com a obra, não é isso. Deus estava vendo, porque ele era um homem que, olha, versículo 2 aí é muito, muito precioso, que fala que ele era piedoso e temente a Deus, né? Um homem temente a Deus, ou seja, ele era um crente dentro do tempo dele, né? Ele era um homem temente a Deus. Então, nós vemos que aparece o quê? As obras. Né? Então, Deus sempre tem a obra para todos, não importa quando, Deus sempre teve as obras para o piedoso. Né? O piedoso sempre ele foi caracterizado em boas obras. Isso é um fato. Por isso que nós nunca devemos condenar a obra. Pelo contrário, amém, né? Puxa, é muito preciosa a obra. Mas tem que ser de acordo com os pensamentos do Senhor, né? Tem que ser as obras de Deus, da qual Ele preparou para que andássemos nela. Porque existe a obra. Então aqui o Senhor não está descartando na nossa carta de Apocalipse as obras. Ele fala, né, de guardar as obras até o fim, porque realmente eles iam ficar até o final, né? Essa igreja, esse caráter aí, vai até o fim, até a vinda do Senhor. E ele está estimulando para que houvesse isso. Então o Senhor sabe, né? O Senhor conhece o que se passa. E ele fala mais uma coisa. Ele diz no versículo 27, lá do nosso capítulo, 27, ele fala: e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro.
assim como também o recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Versículo 27. A igreja, nessa época, ela tinha assumido o controle de governar, porque ela estava associada com o Império Romano. Ela associou-se com o Império Romano e o Império deu para ela reinar sobre ele. Que, inclusive, nós estamos lendo Apocalipse aí, né? Se o senhor não voltar, eu acho que na terça-feira nós já estamos falando desse assunto aí, dessa mulher que ela vai subir na besta, ela vai montar na besta, que é o Império Romano. Então, aquilo que aconteceu aqui, na nossa carta que nós estamos vendo aí, que aconteceu lá no ano 500, mais ou menos, né? Já começou lá no 300, mas já começou a história, né? De Pérgamo. O que foi? O Império permitiu que a igreja, né, os cristãos, o sistema que ficou corrompido, se ensenhorasse sobre eles para governar. Foi permitido isso. Nós vemos que, inclusive, o sistema episcopal, papado, eles mandavam nos reis e ficou isso, foi levando até enquanto existiu o Império Romano, eles tinham esse caráter aí o caráter papal, né? Eles governavam sobre tudo. E isso vai voltar outra vez. Depois que a igreja for arrebatada, esse sistema vai voltar outra vez. Então, o senhor está prometendo aí que ele vai permitir que realmente os cristãos, juntamente com ele, lógico, né, vai reger com vara de ferro e vai fazer justiça. Isso aí que ele está falando é por causa da justiça. E com vara de ferro regerá e serão quebrados. Essa é a justiça divina em cima daquilo que está corrupto. Aquilo que se corrompeu e precisa de justiça, o Senhor vai fazer justiça. E vai dar a justiça aos santos também. Essa palavra está super errada, né? Vingar. Né? Vingar é no Apocalipse, quer dizer, nós estamos no Apocalipse, mas a vingança é para os da grande tribulação, né? Mas ele vai permitir a nós vermos justiça. Né? Tudo aquilo que nós sofremos hoje. Quer ver? Deixa eu lembrar. É Lucas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, versículo 53. O Senhor falou assim com eles: diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos em mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. O Senhor, até então, ninguém nunca pôs a mão nele, porque não era o momento. Ninguém fazia, né? Nós vemos que ele passava no meio das pessoas e mesmo as pessoas querendo pôr a mão nele, até matar ele, ninguém tinha poder de fazer nada. Só que agora o Senhor estava mostrando que chegou o tempo que ele ia se permitir que ele fosse tomado, né? Que ele fosse... Porque iam pegar nele, literalmente iam pegar nele, iam judiar dele, ia fazer... Bom, ele sabia o caminho que ele ia traçar. Né? O Senhor conhecia todo o caminho dele.
E ele permitiu. Por quê? Porque agora, o que que é? Agora é a vossa hora. Que hora é essa? Ele fala do poder das trevas, mas ele fala a vossa hora. Essa é a hora do homem. É a hora do homem. E essa hora ficou, porque o Senhor foi embora, o Senhor permitiu que o homem fizesse tudo aquilo até o ponto de deixar ele morto na cruz. Né? Nós sabemos que o Senhor que fez tudo aquilo, né? Deu a vida dele e tudo mais, se permitiu ser maltratado pelos homens e, no fim, morrer na cruz. Mas essa hora ficou. A hora do homem ficou. Essa malvadeza, essa crueldade ficou aí. O Senhor foi embora. O Senhor morreu e ressuscitou e foi embora. O mundo ficou. Né? O mundo ficou como ele estava. Tem mais um versículo, quer ver? 2 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo... Será que é a segunda carta? Não é a segunda carta, não. É a segunda carta, Tesouro, não, é a primeira carta, eu estou enganado aqui, é a primeira carta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, exatamente, esse é o contexto. 1 Coríntios 4, versículo 3. Todavia, a mim, Paulo está falando dele, todavia, a mim, muito pouco me se dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu, tampouco, julgo a mim mesmo. Esse caráter humano, né? E aí ele fala isso, né? Ele fala tribunal humano. Esse tribunal humano, não sei se alguém tem uma versão aí, mas é o dia humano. O Darby, ele chama, se alguém tiver a versão dele aí, do Darby, ele chama Men's Day, que é o dia do homem. Você tem o Darby ou não, irmão? Aí ele aí, ó. Examinar, tá. Olha lá. Opa. Fugiu aqui. Aí, ó. Justifico por vós mais. Mudou o versículo, Dó. Mudou, Mudou o versículo. Não é esse o versículo, não. É 4:3. Melhor fechar o versículo, Dal, e manualmente no versículo novamente. Não, mas também, se ele fala isso, o Darby ele fala o dia do homem. Aí, agora Deu apareceu para ler aí. Men's Day. Men's Day. Esse tribunal humano. Aí, Men's Day. Tá vendo? Men's Day. O dia do homem. Aqui na versão nossa chama Tribunal Humano. E é o dia do homem. Porque é aquilo que o senhor falou lá. É a vossa hora. E ficou. E Paulo, né, a igreja, ela iniciou dentro desse contexto aí. É o dia do homem. O homem ainda reinando. É o dia do homem. E quando, é que interessante, que quando esse dia do homem só vai terminar quando o Senhor voltar literalmente para reinar. Por isso que é chamado o dia de Cristo. Porque o dia do homem vai acabar. Daí vem o que? O dia de Cristo, que vai ser o milênio. E depois vem o quê? O dia de Deus, que é a eternidade. Então nós temos esses 3 dias nesse tempo que nós estamos passando. Então tem o dia do homem, que é hoje, e vai até o final da grande tribulação. Daí o Senhor virá pessoalmente para estabelecer o dia dele, que é chamado também dia do Senhor, né? E o dia de Cristo, porque vai ser o dia de justiça. E o dia da eternidade, ele é chamado o dia de Deus.
Então, quando o Senhor vier para reinar, é isso aí que ele está falando no nosso contexto, aqui que ele fala de reger e espedaçar com um cetro de ferro. Porque o Senhor virá reinar com cetro de ferro. O que é o cetro de ferro? O ferro, na escritura, né, ele é o material mais forte, o ferro. Então, hoje, a vara do Senhor, vamos chamar assim, ela está flexível. Ele não está aplicando a vara de ferro. Por quê? Porque ele está permitindo ainda que o homem, ou melhor dizendo, seja o dia do homem. Ainda é o dia do homem. Isso para nós, irmãos, é interessante, porque nos dá um consolo, sabe? De ver esse mundo indo de mal a pior, né? A gente, todo mundo, lógico, né? Qualquer ser humano, qualquer cidadão, seja ele cristão ou não, ele gostaria de gozar um pouco de justiça, né? De um bem-estar. Nós queremos isso também, até nós oramos, né? Quando fala de orar pelas autoridades, é para que a gente tenha uma vida em paz, principalmente na parte cristã, não é somente o prato cheio, né? Mas é a parte cristã, né? A gente ter paz e poder pregar o evangelho, se reunir, né? Ter as práticas cristãs sem impedimento algum. É isso que Paulo está falando quando fala de orar pelas autoridades. Mas nós devemos entender que ainda, mesmo assim, ainda é o dia do homem. E só vai terminar, para nós, termina isso no arrebatamento, né? O Senhor vai tirar nós daqui, né? Ele não vai livrar o dia continua. Ele vai livrar nós, vai levar embora. Daí que vai começar os absurdos, né? Nos 7 anos vindouros aí, que é chamado o princípio das dores e a grande tribulação. Daí vai ser realmente o ápice, né? Do homem. Vai ser o ápice do homem. Que nem as bestas que virão, vai ser o retrato, né? O retrato do que o homem é. Por exemplo, o anticristo. Deixa eu ver um versículo aqui para falar o que eu estou pensando aqui. Em 1 João, ele fala de muitos, capítulo 4, muitos falsos profetas, né? Ele tem um que ele fala... Isso, é no capítulo 2. No capítulo 2, o versículo que eu estava procurando aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Quem são esses anticristos? São falsos profetas, logicamente, dentro do cristianismo, né? Porque ele se infiltrou. Meu irmão, só um detalhezinho. Anticristo, ele é opositor a Cristo, né? Por isso que a palavra anticristo é aquele que é opositor de Cristo. Ele se opõe a Cristo. Isso está relacionado com Israel, com os judeus. Só que, como nós estamos vivendo nesse tempo nosso agora, que é a igreja, porque Israel ficou para o futuro, o tratamento do Senhor para com o seu povo ficou para o futuro. Então, o que aconteceu? Os anticristos invadiram dentro do sistema cristão. E João trata muito desse assunto. Eles chamam eles, no capítulo 4, de falsos profetas, e o espírito do anticristo, ele fala no capítulo 4, né? Ele chama o espírito do anticristo.
porque são essas pessoas que estão com essas doutrinas anticristãs. Que o âmago dela, no capítulo 4, ele chama que é negar que Cristo veio em carne. É a deidade de Cristo. Então, está desligado minha câmera, né? Alô? Estava desligado minha câmera, é isso? Tava, irmão, mas Foi. Tranquilo. Eu não sabia dessa, rapaz. Estou toda hora arrumando meu cabelo aqui, achando que está. Tá bom. Desculpa aí, nem reparei que estava desligado. você até quer o cabelo seu que tava empatando aí a câmera. Perdão, meus irmãos, eu nem reparei que realmente estava desligado, né, mas nem me toquei. Mas a próxima vez avisa. Eu faço, puxa, me dou uma arrumada boa aqui para aparecer na televisão. Então, os anticristos são aqueles que estão com essa doutrina aí. Só que ele fala um detalhe nesse versículo 18 aí, né, que nós acabamos de ler. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo? Também agora, já no tempo, e tem até hoje isso, né, muitos anticristos têm surgido. Então, o anticristo, ele é a consumação de todos os anticristos. Todos esses que vieram falando uma doutrina anticristã, né? Então, dentro do sistema, falando contra Cristo, denegrindo, né, vamos dizer assim, a imagem do Senhor Jesus. Né? Ele vai denegrindo a imagem de Cristo. E o anticristo, na hora que ele vier, ele vai ser a consumação de todos esses aí. Porque hoje, como estamos falando, hoje é o dia do homem. Só que essas duas pessoas, essas duas bestas, eles serão o ápice no seu duplo aspecto. Um vai ser o anticristo, né, que vai tomar a parte religiosa, começando pelos judeus, né, que ele vem, primeiramente, ele vem para o seu povo, para o judeu. Só que ele se estende, né, a asa dele vai se estender para mais longe. E tem a outra besta, que é o que vai encabeçar todo o sistema político, militar e civil. Então, ele vai ser o que o homem quer também. Ele quer um grande homem para poder governar o mundo. E eles vão ter também esse homem. Só que todos eles, esses dois, eles são guiados, né? O Darwin fala energizado por Satanás diretamente, porque é a consumação do homem. Assim como o anticristo é a consumação de muitos anticristos, eles também serão a consumação daquilo que o homem, que é o dia do homem, hoje vai se consumar, vai ser nesse tempo aí que vai chegar os absurdos, né? Mas o Senhor vai nos guardar e vai também fazer justiça, né? Nesse mundo aqui. Esse mundo que está passando por isso, o Senhor vai fazer justiça. Por isso que ele fala em Tiatira de permitir que eles usem esse cetro de ferro para espedaçar toda essa corrupção que existe. E o versículo, voltando lá outra vez, nosso capítulo, ele fala mais uma coisa aí, ó.
Versículo 28. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã nos fala da vinda do Senhor, não na vinda pública do Senhor. Porque o Senhor está mostrando no versículo 26 a vinda pública. O versículo 26 é a vinda pública dele, porque ele vai reger as nações com cetro de ferro, né? Lembra esse versículo, né? Ele regerá as nações com cetro de ferro e etc. e tal. Isso é justiça. Justiça pública. Agora, o próximo versículo aí, ele fala o que é? Da vinda dele. A estrela da manhã nos fala da vinda oculta. Isso chama-se arrebatamento. E eu creio, né? Creio eu que ele está falando essas duas coisas, porque nós esperamos justiça, mas na verdade nós estamos esperando o Senhor. Nós não esperamos justiça somente, nós estamos esperando o Senhor, nós queremos estar com o Senhor. E é nessa estrela da manhã que nós somos encaixados. Então nós veremos o Senhor, e quando o Senhor voltar, daí depois praticamente, vamos chamar de 7 anos, né? Quando o Senhor voltar e nós com ele, daí vai ser estabelecido toda a justiça e tudo mais. E aí mostra também esse versículo, que realmente esse período, além do versículo 25, esse período se estende até a vinda do Senhor. E ainda mais, né? Ele fica. Ele se estende até o arrebatamento. Os que pertencem a Cristo serão arrebatados e ele permanece aqui, o sistema permanece. Pois que, se eu permitir, nós vai chegar a voltar a falar desse sistema outra vez. Né? Mais para frente, se o senhor não voltar, né? A gente chegar lá, nós vamos falar desse sistema esse clero papal, né? Nós vamos voltar a falar dele porque ele vai ficar aí, né? O sistema fica aí, no arrebatamento. E eles serão aqueles que vão voltar outra vez a ter uma associação com a primeira besta, que é o Império Romano revivido. Eles vão se associar outra vez para fazer uma coisa só. Ela vai montar em cima dele outra vez, da besta, né? A mulher vai subir em cima da besta. Isso é Apocalipse capítulo 17, nós encontramos esse detalhe, mas nós vamos ver já no capítulo 6, se Deus quiser, né? Esse fato, né, que vai acontecer do Império Romano voltar a ser revivido outra vez na sua primeira fase. Então, ela vai estar com ele na primeira fase. Mas, então, no primeiro vai ter que ter o que? A estrela, né? O arrebatamento, é a participação dos crentes que estão dentro do sistema, que terão que ser tirados, e depois virá a parte da justiça, que o Senhor vai reinar com justiça sobre todas essas coisas. E os que padeceram vão reinar com Cristo também. E vão, como o Senhor falou, como ele recebeu, ele também vai dar que os crentes operem justiça nesse tempo da vinda dele, que ele vem por milênio, né? Nós iremos com ele e reinaremos executando a justiça de Cristo nesse mundo, né? Nós teremos o privilégio. Por isso que Paulo falou, não sabeis vós que hão de julgar o mundo? O julgamento do mundo é já nesse presente. Logo que o Senhor vem, ele já começa a julgar o mundo. E nós estaremos com ele nisso aí.
Então, eu acho que seria O mais ou alemão, menos. Oi? é bom também destacar aí a questão da estrela da manhã, né, que nos fala, a estrela da manhã ela vem antes do sol, né? Os irmãos aí que conhecem um pouco de astronomia, essas coisas, sabem que a estrela da manhã ou estrela d'alva, né? Quem quer vê-la, né, tem que acordar cedinho, ainda é tudo escuro, e ela aparece, surge, mas surge algum momento, uma hora, algumas horas antes do sol aparecer. Então isso aí nos fala, né, exatamente da vinda do Senhor Jesus, da estrela da manhã, para nós, né, para a igreja, né, para vir arrebatar a sua igreja. E depois vem o sol da justiça, né, que é também o próprio Senhor Jesus, que vem como sol, né, de justiça. Porque aí nos versículos, como você falou, né, que do Apocalipse, está falando primeiro da justiça, né, e depois fala da estrela da manhã. Aí muitas vezes as pessoas ficam achando que a igreja vai passar por essa justiça que o Senhor vai trazer a este mundo aí na tribulação, né, os juízos de Deus. Ontem até na live dos jovens cristãos reunidos de Brasília, se não me engano, algum irmão perguntou que não fez uma pergunta no chat, dizendo que não conseguia ver que a igreja, biblicamente, na palavra de Deus, que a igreja não passaria pela tribulação. Né? E aí os irmãos aí, claro, o irmão Lineu, outros irmãos, né, citaram vários textos aí, falando sobre isso e mostrando que não, que a igreja é arrebatada antes. E aí eu estou lembrando que para quem, vamos dizer assim, tem um olhar simples para as coisas de Deus, vê aí, né, mostrando que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, porque se a estrela da manhã ou a estrela d'alva é para nós, né, a igreja, como está falando aí no versículo, é para nós, então ela vem antes, ele vem antes para nós, antes de ele vir como sol da justiça. Não é isso? Então eu só queria destacar isso aí para os irmãos ficarem mais firmes nessa questão, né, porque tem muitos cristãos e que estão por aí e que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, vai sofrer todo aquele juízo, vai passar por toda aquela ira que Deus vai trazer sobre o mundo e tudo mais, e não desfrutam, né, do amor e da graça de Deus, que diz que nós não estamos predestinados para a ira, né? Não somos destinados para a ira. Deus nos diz isso na sua palavra. E como o Senhor Jesus é para nós a estrela da manhã, né? Então também está nos dizendo isso, que nós não vamos passar por esse período aí de tribulação, que o irmão depois vai falar também, né? Mas depois. Só isso aí, irmãos. Meu irmão, lê um versículo, vamos ler um versículo que você está citando isso aí, isso é até bom, né? Segunda Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, quando ele está falando da vinda do Senhor, pública, né? A vinda pública do Senhor, que é a revelação que ele teve lá no Monte da Transfiguração. Capítulo de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 em diante, ele está falando daquilo que eles viram no Monte da Transfiguração, que era uma figura do milênio, né? E daí no versículo 19 ele diz assim, ó, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. O dia
vai clarear, porque ele está falando do estabelecimento do milênio, esse capítulo, esse contexto aí, ele está falando do estabelecimento do milênio. Nós não vamos nos ocupar nele agora, porque ele é como ele é bem interessante, mas ele é meio longo. Mas ele está falando do estabelecimento do milênio. Pedro está mostrando que ele está mostrando, que ele está falando acerca da vinda de Cristo, não baseado em fábulas, mas eles foram testemunhos oculares da majestade, quando eles viram o Senhor Jesus transfigurado lá no Monte da Transfiguração. Só que quando ele fala isso, que ele temos muito firme a palavra profeta, a palavra profética, né? Aí fala a palavra dos profetas, mas é a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la como uma luz que alumia em lugar tenebroso, ou seja, a vinda do Senhor para estabelecer o reino dele, ele é uma candeia para nós, que nós estamos vivendo nesse mundo de trevas, né? E o Pedro está mostrando isso também. Nós vivemos um mundo de trevas, onde a justiça que virá a esse mundo, para nós é como uma candeia que nós andamos, é uma luz para nós. Só que ele fala do dia clarear, mas ele fala da estrela da manhã nascer em nossos corações. É isso que o Wesley está chamando a atenção. Que realmente a estrela da manhã é aquela que fica até os últimos instantes da noite, né? Ela permanece ali. Daí, de repente, ela some. Daí, um prazo curto de tempo, o sol clareia e vem, daí brilha tudo. E assim vai ser o arrebatamento, né? O arrebatamento, ele vai acontecer um pouco antes da vinda do Senhor. O Senhor vai arrebatar quem? Os seus. Por isso que ele fala nos vossos corações, porque não vai ser pública. A vinda do Senhor para nós vai ser algo secreto e nós vamos ser levados embora. E daí, pouco tempo depois, que vamos chamar de 7 anos, né? Vamos dar essa data, vai. O Senhor virá publicamente, daí vem como o sol da justiça. E daí vai iluminar tudo, né? Não tem escuridão que resista, né, à luz, né? E assim é a vinda do Senhor, que ele vai trazer luz para o mundo inteiro. Mas é bom saber isso, que nós não vamos ficar aqui para passar por esse mundo de trevas, além desse tempo que nós estamos aqui. É um mundo de trevas? É um mundo de trevas ainda. Mas só que não é ainda os 7 anos que está reservado para esse mundo. Isso também nós vemos um detalhezinho, os irmãos devem ter comentado ontem isso aí, né? Na igreja de Filadélfia, que nós vamos chegar também na igreja de Filadélfia, ele fala de guardar da hora da provação que há de vir sobre todo mundo, sobre aqueles que habitam sobre a terra, ou na terra, né? Outra versão fala na terra. Então, nós seremos guardados desse tempo aí. O Senhor vai guardar nós. Que jeito? Pelo arrebatamento. Ele não vai guardar nós aqui no mundo, vai levar nós embora. Seremos guardados da hora, e não na hora, da hora. Os que vão ser guardados na hora da aprovação serão as testemunhas dele aqui nesse mundo, que vão se levantar para pregar o evangelho do reino. Isso aí nós vamos chegar lá depois, se Deus quiser, para falar um pouco disso aí, que é muito precioso, né, Wesley? Muito bom isso aí. Sim. E os irmãos falaram desse texto aí. E tem uma coisa, né, Lemão? Quando a gente não aprecia essa revelação que o Senhor nos deu, né, através de Paulo, sobre o arrebatamento, e ser antes da tribulação, quando a gente não aprecia isso, a gente tá deixando de apreciar o amor de Cristo por nós. Né? O crente que acha que vai passar por um período tão de juízo tão severo, que diz que nem outro tempo você ouviu falar disso, ou se passou por isso, né? Vai ser pior até do que o dilúvio, ou do que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra e tudo mais, né? Então, o crente que acha que vai passar por isso é porque ele está desprezando o amor de Cristo. Ele
está desprezando esse amor que o Senhor Jesus tem pela sua igreja, né? Que a palavra de Deus diz que ele amou a igreja, ele ama a igreja, né? E que deu a sua vida por ela, cuida dela e que está preparando ela para recebê-la, né? Santa, pura, né? Fala lá em Efésios, né? Sobre isso. Então, a gente encontra ainda cristãos acreditando no ensino desse e aí deixando de desfrutar ou de poder gozar assim desse amor do Senhor Jesus ainda hoje, ainda agora, com essa bendita esperança. Amém. Então é isso aí, irmãos. Acho que, se o senhor permitir, a gente ter começado aí a semana que vem no falar de Sardo, né? O Sardes, capítulo 3. Certo, irmão? Eu acho que algum dos irmãos aqui queria perguntar alguma coisa. José Nilton, o Michel, eles levantaram a mão aí, mas como você estava falando aí, não quis atrapalhar. Vamos ver aqui. José Nilton aqui. Irmão, entre os versos 19 a 23, a protagonização por Jezabel como idolatria, principalmente ao tal Deus pagão Baal, podemos considerar como uma heresia criada dentro da própria igreja e que hoje, dia do homem, pode acontecer isso mesmo que não seja para um Deus Baal, mas para o próprio líder da igreja, tipo, gosto daquele pastor e da forma como conduz o culto, mas daquele outro não, e assim se transformando em um anticristo. Não sei se deu para entender, irmão. Aí eu sei, se você quiser ler, tá no chat aí. Não, não é. Eu estou entendendo o que ele está falando, que por um lado a resposta é sim, né? Por um lado a resposta é sim, porque, se o senhor permitir, né, semana que vem a gente vai ler sobre Sardes, nós vamos ver que as práticas do catolicismo, elas foram transportadas lá para o sistema do protestantismo, né, da reforma. E vazou um monte de coisas que foram para o espírito, vamos chamar assim, né, o espírito do catolicismo foi para dentro do sistema, o sistema protestante. O espírito foi para lá. O espírito que eu digo não é espírito de ser, não é um ser vivente. O espírito é o caráter, né? Ele foi levado para lá. Então, existe isso dentro do sistema? Existe, que é o próprio irmão está citando. Só do fato deles venerarem pessoas, né? Como o irmão citou, aí o pastor, ou seja quem for, isso aí eles trouxeram como herança do sistema católico, com certeza. Só que isso não podemos chamar de anticristão. Entende? Esse é o que eu estou falando, não é sim e não. O não quer dizer, não é anticristão. Tá? Não aplica-se a anticristão. Anticristão é toda doutrina que nega a divindade de Cristo. Entende? Toda doutrina que nega a divindade de Cristo, isso é uma doutrina do anticristo, uma doutrina anticristã. Agora, infelizmente, né, essa veneração por pessoas, né, se torna até uma idolatria. Isso aí, infelizmente,
veio lá do catolicismo e está reinando dentro do sistema cristão até hoje, tudo quanto é canto, né, existe esse mesmo princípio, sabe, de homens, né, homens sendo colocado como, como é que pode falar isso, intercessores, né, intermediários, infelizmente. Não sei se a pergunta é essa, né, eu entendi isso aí, né. Eu não lembro quem perguntou, se é isso mesmo, se está dando para responder. O irmão José Nilton. No finalzinho aqui ele colocou tudo isso aí que o irmão falou, lembrando a pergunta dele. E assim se transformando em um anticristo, como o irmão já respondeu, né? Mesmo tendo toda essa veneração aí pelo homem, isso não se caracteriza como sendo uma ação de um anticristo. Isso. E José Nilton, entender? Pode falar, irmão, desculpa. Vou falar, irmão. Porque o anticristo, a palavra anticristo, por isso que nós fomos lá em João, o que caracteriza é a má doutrina que afeta a pessoa do Senhor Jesus no sentido da sua divindade. Né? Isso é anticristo. Isso é uma coisa anticristã. Agora, infelizmente, essa prática de veneração de pessoas está dentro do sistema cristão. Né? É uma prática errônea, né? Mas está dentro faz parte do cristão isso, infelizmente. Uma vergonha nossa, né, por assim dizer, está dentro. Assim como o catolicismo permitiu as imagens, né? Onde foram arrumar isso aí? Botaram um monte de imagens lá. É sistema cristão? É sistema cristão. Né? Mas é aquele montão de herança pagã dentro do sistema cristão. Ele pede mais uma explicação aqui. Ele diz, é isso aí mesmo, irmão, que você está falando. Ele pergunta aqui, e quando o líder passa por intercessor, ele não estaria substituindo Jesus? Olha, o que, infelizmente, eles não estão substituindo, né? Eles não estão, perdão, eles não estão se declarando substitutos de Jesus. Eles estão se declarando ministros, né? Coisas tais que não tem, né? Vamos chamar assim. Os líderes religiosos, eles se colocam numa posição do qual o Senhor não deu para eles aquilo ali. Mas eles dizem que eles são. E eles são venerados dentro disso. Agora, eu tenho certeza, se uma pessoa dessa falar que ele é Jesus, aí eu tenho certeza que os cristãos vão negar isso aí. Entendeu? Estou falando, o cristão vai negar isso aí, ele não vai aceitar. Entende? Pode ser o homem mais venerado aí que tiver. Se ele falar que ele é Jesus Cristo, você vai ver que ele vai virar as costas. Não vou dizer que todos, né? Mas o sistema vai virar as costas. Porque o sistema, ele é ainda, graças a Deus, ele é cristão. Entende? Existe essa tendência, falando outra vez, de dar glória para o homem, porque isso é natural do homem. Venerar pessoas. Isso é natural do homem, não é só dentro do sistema religioso. É natural do homem. Ele gosta de pessoas importantes, sabe, venerar pessoas importantes. Isso aí é em qualquer lugar. Sistema político, sistema civil, trabalho. Eles gostam de venerar pessoas importantes. Isso faz parte do ser humano. E gosta de ser venerado também, né? Então, eu acho que encaixa mais dentro desse contexto aí, que eles se colocam numa posição que o Senhor não deu para eles, e ele diz que eles têm essa posição, e como todo mundo, infelizmente, acha que o sistema funciona desse jeito, veneram a ponto tal, né, do sistema papal, por exemplo, de ajoelhar aos pés da pessoa, beijar a mão, fazer todo aquele ritual, por ser ele um representante, entende? Ele é representante. Então, eles fazem isso aí. Certo, irmão. O homem venera a si mesmo quando não encontra mais bonito do que ele, né?
É verdade. Meu Deus do céu. Que vergonha. O homem é uma tragédia, né? Horrível mesmo. O irmão José Nilton aqui agradeceu. Glória a Deus. Foi bom ver isso aí que você falou, Lemão. Bem porque o anticristo ele vai fazer isso, né? Ele não vai negar somente a deidade de Cristo. Ele vai chegar uma hora que ele vai se declarar que ele é Deus. Entende? Ele vai assumir a posição que ele, não apenas ele é o Messias, ele vai sentar no santuário de Deus e vai dizer que ele é Deus. Entende? Então, esse é o anticristo mesmo. Eu acredito aqui que é agora o irmão Cláudio Mar. Fica à vontade, irmão. Oi, irmão. Como ele falou aí, né, que tem muito cristão que dizem, né, que eles vão passar pela tribulação e tudo. Então é porque eu acho que eles estão vivendo no judaísmo, né? Eu sei que só quem vai julgar mesmo, quem vai, quem não vai, é Cristo, né? Mas eu acho que eles, então, se eles acham que eles vão, porque eu acho que eles vão mesmo, né? Eles não acreditam eles não estão acreditando na palavra, né? Então, irmão, mas não é pelo acreditar que vai fazer a diferença, viu? Porque muitos cristãos que estão no meio da cristandade, eles acreditam no sistema, né? Isso que nós estamos falando, por exemplo, de Tiatira, né? Aqueles piedosos de Tiatira são salvos. Agora pode perguntar, mas o que está fazendo lá, né? Então, mas o senhor conhece que são seus. Agora eu pergunto, essas pessoas entendem de arrebatamento? Nem sabem o que é isso, desculpa de falar, né? E os do protestantismo, tem muitos que conhecem o arrebatamento, de palavras, né? A palavra arrebatamento, tudo mais, mas eles não acreditam que será dessa forma. Mas graças a Deus, não é porque eles não acreditam que vai ser dessa forma que eles vão ser negados por não ter acreditado nisso, entendeu? Se ele crê no Senhor Jesus como seu Salvador, tem os seus afetos por Cristo nesse sentido, crendo que ele é o Salvador, o Senhor vai levar ele embora. Ele não sabe disso, mas ele vai ser levado embora, né? Entende? Vão ser surpreendidos, né, Lemão? Surpreendido pelo arrebatamento, exatamente. Surpreendidos. Ei, irmãos, boa noite. Ô, Dal, já que você está no capítulo 2 de Apocalipse, vai aí no versículo 13, por favor. Está aí a carta a Pérgamo. E olha só, irmãos, o que diz. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Eu acho que isso tem a ver com o que a gente está falando agora, porque, por exemplo, aí significa quando a igreja professa se misturou com o mundo, casou-se com o mundo. O Senhor, ele fala isso até, que eles estão no trono de Satanás. Satanás é o príncipe desse mundo, né? Só que, olha o detalhe que o Senhor fala. Ele diz que eles não negaram o nome dele e não negaram a fé nele. E a gente sabe que a salvação é pela fé mesmo. É pela fé que se cumpre a justiça de Deus. Então, há muitos irmãos que, como o irmão Lemão e os outros irmãos aqui falaram, que acreditam em outras doutrinas, que às vezes acreditam que o arrebatamento é depois da tribulação e várias outras doutrinas por aí, que as pessoas ditam. Mas isso, um irmão que pensa dessa maneira não significa que ela não vai no arrebatamento ou algo do gênero. Acontece que ela está com o pé no mundo, né, e nas coisas de Deus, seguindo homens, doutrinas de homens, estão na confusão, né? Mas isso não significa que a obra de Deus não vai a justiça de Deus não vai se cumprir nela de maneira alguma. Então a gente vê isso muito hoje, muitos fiéis no meio de toda essa bagunça, né? Mas o Senhor não vai ser infiel com esses seus, não, de maneira alguma. Então, não é questão de achar que um cristão não vai ser arrebatado porque não acredita nisso. A questão não é essa. A mesma coisa é que o irmão falou do anticristo.
Eu acredito que essa questão dos anticristos é só um ensaio do que está acontecendo, do grande espetáculo e com total força que vai ter futuramente desse anticristo aí no singular. Mas anticristo é só para reforçar, né, o que o irmão Lemão falou. É a pessoa que nega o Senhor. Então, às vezes, você vai encontrar um irmão que tem um pensamento, tem uma doutrina diferente, mas não quer dizer que ele seja que esteja fazendo o papel de um anticristo, porque muitas vezes esses irmãos que ensinam doutrinas errôneas têm fé no Senhor, não negam o nome dele de maneira alguma. Então, este não pode ser um anticristo. Até, irmãos. Obrigado. A irmã Sunamita fez até um comentário rápido aqui, né? Ela já tem muitos dizendo que Cristo não existiu, tentando convencer os cristãos, que certamente isso é uma história, né? Ela coloca aqui, né? Então, mas só tem mais. Eu vou colocar uma vírgula aí, a irmã que tá falando isso aí, né? Sunamita. Eu vou colocar uma vírgula aí, viu, Sunamita? Que a doutrina do anticristo, ele não nega que Cristo existiu. Ele nega a deidade de Cristo. Porque, por isso que é interessante ler a 1 João, né? Que mostra que a doutrina do anticristo, ele nega que Jesus veio em carne. Essa é a doutrina. O que é negar que Jesus veio em carne? Ele não está negando que ele existiu. Está negando a deidade. Vir em carne quer dizer que ele existia antes de vir. Essa palavra, quando fala veio em carne, ele está mostrando a deidade de Cristo. Então, a doutrina do anticristo não é que ele nega no sentido que Jesus não existiu. Ele nega que ele veio em carne. Ele nega a deidade, ou seja, que Jesus é Deus. E isso está realmente, né, a irmã está falando isso aí, mas essa doutrina sorrateiramente, ela realmente já há muito tempo, né, o João fala do tempo dele já, né, que ela veio já sorrateiramente entrar dentro do cristianismo, no meio cristão, para corromper essa preciosa verdade, que Jesus é Deus. A palavra está traduzida, o que é? Jesus é Deus. Esse Senhor, esse que veio em carne, quem que é ele? Aquele Jesus, ele é quem? Ele é Deus. E é isso aí que ele está negando. Não está negando que Jesus existiu. Pode falar muito bem. Até o Espírita não fala de Jesus? O Espírita fala que Jesus, não sei o quê, coloca Jesus lá em cima. Mas Jesus é Deus? Não, Jesus é um espírito evoluído que reencarnou, ele se evoluiu. Olha que absurdo, né? E o cristianismo, infelizmente, muitos não têm a firmeza que Jesus é uma pessoa de divindade. Isso é terrível. Essa é a doutrina anticristã. Então, é muito precioso a gente ver isso aí, para a gente entender que não é que ele está negando, Jesus nunca existiu, não existe isso aí. Não é isso que ele está falando. Isso não é ser anticristão. Isso é ser pagão. Né? Dá para entender isso que eu estou dizendo? Esses daí seriam incrédulos mesmo, né? O ateu pagão, ele... Um ateu incrédulo, né? Pagão. À toa. Ateu não é à toa. Costumo dizer que não existe ateu, né? Isso aqui, como o irmão está falando aí, é bom, né? Tem isso em mente. A irmã até agradeceu, fez assim, mais um aprendizado, irmão. Obrigado. É importante a gente ter essa definição aí, que o anticristo, ele não nega a existência de Cristo, mas nega a verdadeira pessoa, né? Quem ele é, né? Nega a divindade de Cristo. E
Sempre Satanás fazendo várias peripécias, né? E esse daí é o inimigo direto, né, do Senhor, né? Satanás. Então ele usa seus vários agentes em muitas conversações terríveis contra o Senhor, né? Me lembrava, Dal, que e o irmão sabe, né? Todos os irmãos, só lembrando que existem grupos cristãos que negam a divindade de Cristo. Grupos, não, cristão não, vamos dizer assim, grupos ditos cristãos, que se dizem cristãos, e que negam a divindade de Cristo. Né? Nós temos aí TJ, né? E outros mais aí, que se dizem cristãos e, no entanto, não reconhecem a divindade do Senhor Jesus, negam que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Então, isso aí é o quê? O espírito do anticristo aí neles, né? Isso mesmo. Então, Lemão, por hoje é só? É só. Então, encerramos hoje a igreja aqui, né, de Tiatira, o assunto aqui, a leitura. Ou você quer falar mais alguma coisa sobre esse versículo 29 aqui? Ou já falou? Eu não vi. Nós já comentamos o que quer dizer isso, né? Permitindo, a gente volta a falar, daí na próxima carta nós vamos acabar falando mais coisas disso aí. Ok, irmão. Eu ia pedir para... Eu estou meio sem fala aqui, se alguém puder dar graça daí. Certo. Por favor. Michel, Wesley, pode ser? Eu agradeço aí. Eu vou deixar meu boa noite aí, os irmãos. Obrigado pelo tempo. Desculpa das correrias